A luz dourada do entardecer caía suavemente sobre Rosário, na Argentina. Em um quarto tranquilo, cercado por camisas de futebol, troféus e fotografias de família, Lionel Messi estava sentado com uma carta nas mãos. Não era de um patrocinador, um fã ou uma federação. Era um artigo impresso que alguém havia lhe entregado durante um evento de caridade. Uma história sobre o presidente Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. À medida que Messi lia sobre esse jovem líder africano, desafiando forças neocoloniais e inspirando milhões com sua postura corajosa, algo se mexeu dentro dele. Não era política. Era algo mais humano, um reconhecimento, uma conexão entre duas vidas vividas sob pressão e escrutínio, mas ainda impulsionadas por algo puro. Messi nunca havia escrito uma carta a um chefe de Estado, mas naquela noite ele pegou uma caneta e um papel de carta de uma gaveta geralmente reservada para bilhetes de família. As palavras não vieram facilmente no começo. O que um jogador de futebol poderia dizer a um revolucionário? Mas ao olhar para uma foto de seus filhos, ele se lembrou da fome que sentia quando criança, da pressão para crescer e dos críticos que duvidaram dele. Prezado presidente Traoré, ele começou. Sua coragem me lembra porque jogamos, porque lutamos, porque lideramos. Ele escreveu com o coração e quando terminou, assinou simplesmente Lionel. Em Ouargla, no norte de Burkina Faso, a carta chegou em um envelope marrom com um carimbo estrangeiro. Foi entregue em mãos à residência presidencial nas primeiras horas da manhã. Ibrahim Traoré estava revisando relatórios de campo com sua equipe quando Marianne, sua assessora, entrou com um leve sorriso. Esta é diferente, ela disse, colocando o envelope sobre a mesa. Traoré abriu o envelope lentamente, leu a assinatura antes do texto. Ele congelou. Sua expressão mudou. A sala ficou em silêncio. O capitão já havia recebido muitas mensagens antes, mas nada como aquilo. Ele saiu para ler sozinho. O pátio ainda estava fresco da noite anterior, pássaros cantando suavemente nas mangueiras acima. Ao ler a carta de Messi, uma mistura estranha de incredulidade e honra tomou conta dele. Ali estava um dos rostos mais reconhecidos da terra, estendendo a mão não como celebridade, mas como homem. Ele nos vê, Ibrahim sussurrou. Ele realmente nos vê. Ele olhou para o céu pálido da manhã, e naquele momento a carta se tornou mais que papel. Tornou-se um sinal, uma ponte entre dois mundos. Marianne o encontrou sentado nos degraus de pedra, com a carta dobrada delicadamente nas mãos. O que ela diz? Ela perguntou. Traoré lhe entregou a página e não disse nada. Ela leu as palavras com atenção, depois ergueu os olhos, maravilhada. Ele quer entender, ele quer ajudar, disse. Traoré assentiu. Não podemos deixar esse momento passar como os outros. Não é todo dia que o mundo para ouvir. Ele se levantou, decidido. Vou escrever de volta, mas não uma resposta formal. Algo real, algo que viva. A notícia da carta não ficou em segredo por muito tempo. Um assessor presidencial vazou uma foto do envelope nas redes sociais. Em poucas horas, era tendência em toda a África francófona, #Carta Messi Traoré. Debates explodiram. Era sincera, era simbólica, significava que a África estava finalmente sendo vista. Nas ruas empoeiradas de Bobo de Oulaço, meninos chutavam bolas improvisadas e gritavam o nome de Messi com alegria. Mas para os mais próximos de Traoré, era claro, aquilo era mais que um momento de fã. Era um ponto de virada histórico e Ibrahim sentiu plenamente o peso disso. Enquanto isso, em Buenos Aires, uma grande rede de notícias divulgou a história. Messi escreve a líder africano, dizia a manchete. Em Barcelona, antigos companheiros de time lhe enviaram mensagens em choque. O que você está aprontando, Léo? Brincaram. Mas Messi não riu. Ele já pensava no que poderia vir a seguir. Uma carta como a dele poderia mudar alguma coisa? Ou desapareceria no ruído do ciclo de notícias? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa.
Algo havia sido iniciado, algo que não poderia mais ser desfeito. Em um pequeno café próximo à universidade em Ouagadougou, um grupo de estudantes se aglomerava ao redor de um celular, assistindo a um vídeo sobre a carta. Um deles, Zacaria, estudante de literatura e ativista local, encarava a tela em silêncio. Não é só sobre o Messi, ele disse finalmente. É sobre o que isso significa. Sua voz tremia levemente, não por nervosismo, mas por algo mais profundo. Reconhecimento. Do outro lado da sala, alguém começou a recitar um poema inspirado naquele momento. A atmosfera mudou. O que começou como uma conversa virou algo espiritual. Eles já não eram mais espectadores, agora faziam parte daquilo. A equipe de Traoré debatia como responder. Alguns membros do gabinete descartaram a carta como distração. Devemos focar em nossas reformas mineradoras, insistiu o ministro. Outros temiam que fosse uma armadilha, uma figura ocidental, tentando influenciar a narrativa africana. Mas Ibrahim manteve-se firme. Esta carta não é sobre Messi, é sobre o mundo finalmente abrindo uma janela para a nossa luta. Se fecharmos essa janela, continuaremos invisíveis. Ele se virou para Mariam. Prepare uma câmera, quero falar diretamente com ele. Não só com ele, com o mundo. A sala ficou em silêncio. Todos entenderam. Aquilo não seria apenas uma carta de resposta. Enquanto isso, em Rosário, Messi estava sentado em seu jardim, vendo seus filhos correrem atrás de uma bola na grama. Sentia algo que não sentia há anos. Incerteza. Seu agente o havia alertado. Isso pode sair pela culatra. Você será acusado de interferência política. Mas Messi não se importava. Às vezes o silêncio é cumplicidade, disse suavemente. Naquela noite, releu as histórias de Sankara e Lumumba. Ele não era político, mas entendia sobre legado. Usou os pés por 2 décadas. Agora, tentava usar sua voz. Na manhã seguinte, um e-mail inesperado chegou à redação da Afrique Réelle, uma respeitada publicação digital pan-africana. Era uma mensagem privada da presidência, marcada como urgente. Anexado, um vídeo curto, sem comunicado à imprensa, sem enquadramento da mídia. Apenas Ibrahim Traoré, sentado sob uma árvore de baobá, segurando a carta de Messi no colo. Sua voz era calma, mas firme. A Lionel, ele começou. Suas palavras carregavam mais que elogios, elas carregavam verdade. E a verdade é mais pesada que a fama. Falou sobre luta, infância, sobre ser subestimado. E quando terminou, disse, espero um dia apertar sua mão, não como presidente e estrela, mas como irmãos. O vídeo explodiu online, compartilhado por influenciadores africanos, páginas de futebol, movimentos de resistência e até músicos. Um rapper em Dakar lançou um freestyle com o áudio do vídeo. Em Paris, manifestantes projetaram a imagem de Traoré em um muro com as palavras "O mundo está observando". Nem mesmo Messi esperava por isso. Naquela noite, sentou-se com sua esposa Antonella, atônito. Eles levaram a sério. Ele sussurrou. Eles realmente me ouviram. Antonella colocou a mão sobre a dele e respondeu, então, não pare agora. Zacaria, o estudante, assistiu ao vídeo 1 dúzia de vezes. Então agiu. Organizou uma noite cultural na universidade. Poesia, música, histórias, cada ato enraizado na ideia de que Burkina Faso não estava mais isolado. Um dos artistas leu um diálogo imaginário entre Messi e Traoré, intitulado O Capitão e o Rei. Fez o público chorar. Não estamos mais esperando ser reconhecidos, Zacaria lhes disse. Estamos nos reconhecendo, mas nem todos acolheram aquele momento. Veículos ocidentais acusaram Traoré de teatro político. Analistas esportivos criticaram Messi por sair de sua zona. Fique no futebol, diziam alguns. Na vila empoeirada de Togan, longe da capital, um professor aposentado chamado Baba Alassane reuniu seus netos à sombra de uma árvore de nim.
Ele segurava um pequeno rádio que chiava com uma transmissão, repetindo a mensagem de Traoré para Messi. As crianças ouviam em silêncio, olhos arregalados, até que uma delas sussurrou: "O Messi sabe quem somos?" Baba sorriu. "Sim, meu filho. Até os gigantes podem olhar para baixo e ainda ver os pequenos." Naquela noite, a vila pintou um mural com a bandeira de Burkina Faso ao lado de um esboço da camisa 10 de Messi. Sem permissão, sem orçamento, apenas orgulho. Dentro da residência presidencial, Traoré observava a pilha crescente de cartas, e-mails e obras de arte enviadas de todo o continente. Uma em especial se destacou: um retrato em carvão dele e de Messi apertando as mãos, desenhado por um garoto em Cotonou, Benin. Ibrahim segurou-o por um longo momento, depois o colocou ao lado de sua foto favorita de Thomas Sankara. "Olhe isso", disse a Mariam. "Isso não é diplomacia, é conexão. E conexão os assusta." Mariam assentiu. "E agora? O que vem depois?" Ibrahim sorriu levemente. "Depois, vamos mostrar o que a conexão pode construir." Em Rosário, Messi recebeu um pacote. Sem número de rastreamento, sem remetente. Apenas um embrulho entregue em mãos, pela Embaixada de Burkina Faso, em Buenos Aires. Dentro havia uma pequena escultura entalhada em madeira local. Duas mãos, uma clara, outra escura, levantando uma bola de futebol juntas. Abaixo, um bilhete simples: "Da Juventude de Burkina Faso. Obrigado por nos enxergar." Messi olhou para aquilo em silêncio. Não era um troféu, mas parecia mais pesado. "Isso", disse a Antonella, "significa mais do que tudo que já ganhei." Tânia Monroe, uma jornalista afro-argentina de Buenos Aires, acompanhava a troca de cartas com crescente curiosidade. Ela apresentou a ideia ao seu editor. "Um ícone do futebol se conecta com um presidente africano. Isso é maior do que política." O editor hesitou. "É muito suave, não vai vender." Mas Tânia insistiu. "Não, é essa suavidade que a torna poderosa. O mundo está cansado de fogo. Isso é chuva." No dia seguinte, comprou sua própria passagem para Ouagadougou. Algo em sua alma dizia que essa história duraria além das manchetes. As ruas de Ouagadougou se transformaram em celebração. Os mercados ecoavam com músicas sobre união. Crianças grafitavam o nome de Messi ao lado de murais de Traoré. Até as escolas começaram a ensinar uma pequena lição sobre a carta, combinando geografia, linguagem e orgulho cívico. "Hoje, turma", disse um professor, "vamos aprender como uma mensagem pode viajar mais longe que um avião." Naquelas salas de aula, algo estava mudando. As crianças não se viam mais como esquecidas, sentiam-se vistas. Mas na mídia internacional começaram a surgir rachaduras. Comentadores acusaram Traoré de usar celebridades como arma e manipular a opinião global. Especialistas em esportes questionaram a inteligência de Messi, alegando que ele havia sido enganado. Traoré respondeu com silêncio. Messi, porém, postou uma foto da escultura no Instagram com apenas uma palavra na legenda: respeito. Tornou-se a publicação mais compartilhada na Argentina naquela semana. E para os críticos, enviou uma mensagem clara. Aquilo não era um golpe publicitário, era uma posição. Enquanto isso, Tânia chegou a Burkina Faso com uma pequena câmera, um caderno e nada mais. Caminhou pelas ruas, filmou os murais, conversou com crianças, idosos, vendedores. O que encontrou não era propaganda, era emoção, crua e real. Em uma pequena biblioteca, um estudante lhe entregou um caderno cheio de mensagens escritas à mão para Messi. Tânia chorou ao ler. Obrigado por lembrar ao mundo que ainda estamos aqui. Você fez nosso presidente se sentir orgulhoso. Agora acreditamos no amanhã. Para Tânia, a história havia encontrado seu coração. Não era sobre fama, era sobre se sentir humano novamente. Ao nascer do sol, Ibrahim Traoré estava na varanda do Palácio Presidencial, observando Ouagadougou acordar lentamente. As ruas abaixo tremeluziam com a névoa matinal,
mas algo mais preenchia o ar: impulso. Ele havia passado a noite redigindo uma proposta, não para Messi nem para manchetes, mas para o futuro de Burkina Faso. Começamos algo que precisa ir além do sentimento, disse a Mariam, entregando-lhe o documento. Era um plano para abrir um centro cultural juvenil em cada província, centros que uniriam esporte, arte e história. Se o mundo está assistindo, acrescentou, que nos vejam construir. Messi, do outro lado do mundo, estava diante de uma sala cheia de conselheiros e representantes de sua fundação. Não quero que isso termine como apenas um momento bonito, disse. Vamos patrocinar 10 programas juvenis em Burkina Faso. A sala ficou em silêncio. Futebol, livros, espaços seguros, continuou. Vamos começar por aí. Seus conselheiros trocaram olhares. Aquilo era maior do que esperavam. Você quer imprensa envolvida? Alguém perguntou. Messi balançou a cabeça. Ainda não. Que eles sintam antes que as câmeras cheguem. Pela primeira vez, o silêncio era a mensagem. No centro de Kaya, uma cidade no norte de Burkina Faso, uma garota chamada Adja escreveu um poema intitulado Uma Carta Através do Céu. Sua professora o inscreveu em um concurso local, e o poema rapidamente se espalhou por grupos de WhatsApp e feeds do Facebook. Ele chutou uma bola, e ela alcançou nossos corações. Começava o poema. Ele escreveu uma carta, e ela abriu uma porta. Quando Ibrahim leu o poema, pediu que fosse emoldurado e exibido no primeiro centro juvenil. É assim que arquivamos a história, disse, através dos corações de quem a viveu. Tânia Monroe seguiu o caminho do poema pelo país, rastreando seu impacto. Entrevistou Adja e perguntou o que a inspirou. Eu não sei, a garota disse suavemente. Apenas senti algo, como se alguém lá longe dissesse que a gente importa. Tânia enxugou uma lágrima. Sabia exatamente o que a garota queria dizer. Mais tarde, naquela noite, Tânia começou a editar suas filmagens, não apenas para um documentário, mas para um legado. Aquilo já não era mais jornalismo, era preservação. Na sede das Nações Unidas, em Nova York, sussurros sobre a troca de cartas entre Messi e Traoré começaram a circular nos círculos diplomáticos. Delegados de nações africanas mencionavam a história em conversas privadas, usando-a como ponte para discutir questões mais profundas: desenvolvimento, percepção, igualdade. Surgiu uma proposta: criar um Dia da Unidade Global anual, inspirado por gestos interculturais como esse. Ainda não era oficial, mas o fato de estar sendo discutido já era um sinal. O mundo havia sido tocado, mesmo que não quisesse admitir. Mas à medida que o momento crescia, a resistência começava. Um âncora europeu afirmou que Messi havia sido manipulado por um regime anti-ocidental. Um jornalista esportivo publicou um artigo agressivo, chamando a carta de um desvio vergonhoso da grandeza. A reação aumentou. Hashtags mudaram, memes zombaram. Ainda assim, Messi permaneceu em silêncio. Traoré não. Em uma rara entrevista, ele disse: deixem que falem. Todo o império teme o dia em que um sussurro vira rugido. Ainda não estamos rugindo, mas vamos. Numa tarde chuvosa em Buenos Aires, Messi sentou-se ao lado de seu filho Tiago, assistindo a um vídeo de crianças em Burkina Faso, jogando descalças em um campo com uma bola feita à mão. Atrás delas havia um muro pintado. Graças, Léo. Burkina Faso loves you. Messi observou em silêncio, depois beijou a cabeça do filho. Está vendo isso? Perguntou suavemente. É assim que o mundo pode ser quando as pessoas acreditam umas nas outras. Ele não sabia o que viria a seguir, mas algo já havia mudado, e não havia como voltar atrás. O primeiro centro juvenil foi inaugurado em Kodougou, pintado em tons vivos de verde e vermelho, refletindo as cores da bandeira nacional. Crianças se reuniram descalças ao amanhecer, esperando os portões abrirem. Dentro, as paredes estavam cobertas de murais.
retratos de heróis africanos, um mapa do continente em dourado e uma imagem marcante de Messi passando uma bola para Traoré, ambos sorrindo sob uma árvore. Uma placa abaixo dizia: "Este centro foi construído com palavras." Naquele dia não houve discursos, apenas tambores, apenas risos, apenas a prova de que a mudança nem sempre precisa de permissão. Em Rosário, Messi recebeu uma mensagem em vídeo da primeira diretora do centro. Mostrava crianças entoando seu nome, não em adoração, mas em gratidão. "Graças por mirar hacia nós outros", disse a mulher. "Obrigado por olhar na nossa direção." Messi recostou-se na cadeira, olhos marejados. "Está acontecendo", disse a Antonella. "Algo real, algo além de mim." Ela sorriu. "Então, agora você deve mais que uma carta a eles." Messi assentiu. "Eu sei, devo presença." O documentário de Tânia Monroe finalmente ficou pronto. Intitulado Cartas entre Luz e Poeira, estreou em um pequeno teatro em Ouagadougou antes de seguir para festivais de cinema ao redor do mundo. Críticos elogiaram sua clareza emocional. O público chorou. Uma das cenas mostrava um momento silencioso em que Ibrahim relia a carta de Messi sob uma árvore, com a luz tremeluzindo entre as folhas. "Em um mundo que fala tão alto", narra Tânia, "às vezes a coisa mais radical que você pode fazer é escrever suavemente e com sinceridade." A frase se tornou uma citação reproduzida em campi, cartazes de protesto e muros públicos. Enquanto isso, Adja, a jovem poetisa, foi convidada a falar em uma cúpula juvenil realizada no centro de Koudougou. Nervosa, mas determinada, ela ficou diante de uma multidão de centenas de pessoas e leu um novo poema intitulado O Campo Entre Estrelas. Ela encerrou com a frase: "De Rosário a Faso, a distância não é medida em milhas, mas em silêncio, e nós o quebramos." A ovação foi estrondosa. Em algum ponto da plateia, Zacaria observava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "É isso que a fé constrói", pensou. "É isso que uma carta pode plantar." Mas a reação negativa ainda não havia terminado. Um relatório vazado de uma agência estrangeira alegava que as ações de Messi haviam fortalecido um regime instável. Manchetes falsas começaram a circular, deturpando falas de ambos os líderes. Alguns até acusaram Messi de financiar resistência armada, uma mentira que viralizou antes de ser desmentida. Traoré convocou uma coletiva de imprensa de emergência. "Deixem-me ser claro", disse calmamente. "Esse movimento não foi criado por Messi. Ele já existia. Sua carta apenas lhe deu luz." E então pausou. "E nenhuma luz pode ser retirada depois de ter sido vista." Naquela noite, Messi recebeu uma mensagem de vídeo criptografada. Desta vez, diretamente de Traoré. Sem imprensa, sem palco público. Apenas um líder para um homem. "Se vierem atrás de você", disse Ibrahim, "deixe que saibam que você não começou uma revolução. Você apenas lembrou as pessoas que elas já estavam em uma." Messi fechou o laptop lentamente. O mundo estava se movendo rápido, mas ele se sentia firme. "Eu não me inscrevi para isso", sussurrou, "mas talvez eu tenha sido escolhido para isso." E em um canto tranquilo de Ouagadougou, Marianne estava na beira de um canteiro de obras, onde o segundo centro juvenil já estava sendo construído. Ela observava as vigas de aço, os jovens trabalhadores, as faixas tremulando ao vento que diziam: "Unidade não é teoria, é ação." Ela pegou um caderno e anotou uma única frase: "Quando cartas viram tijolos, nações se erguem." Sorriu, sabendo que Ibrahim iria gostar. Sabendo também que algo ainda maior estava por vir. O avião desceu lentamente sobre Ouagadougou. Multidões se reuniram perto da cerca do aeroporto, não com cartazes ou celulares, mas com tambores, bandeiras e flores. Nenhum anúncio oficial havia sido feito, mas os rumores se espalharam rapidamente. Uma visita privada, diziam. Uma chegada silenciosa. Mas nos corações do povo
Aquele não era um visitante qualquer. Quando Lionel Messi desceu da aeronave, vestido simplesmente de branco, a cidade suspirou. Ibrahim Traoré esperava na pista, não como presidente, mas como irmão. Eles se cumprimentaram com um aperto de mãos, sem palavras, apenas a verdade no silêncio. Eles seguiram sem sirenes, sem mídia, apenas dois homens em um carro modesto, pelas ruas de uma capital que havia assistido sua história se desenrolar como um sonho. Crianças corriam ao lado, acenando, idosos curvavam-se. Uma mulher lançou uma flor na estrada e sussurrou, bem-vindo, filho de outra terra. Dentro do carro, Messi virou-se para Ibrahim. Você não precisava fazer tudo isso. Traoré sorriu. Eu não fiz. Eles fizeram. Pela primeira vez em anos, o peso do poder parecia leve, para ambos. No centro juvenil de Koudougou, os portões se abriram para uma sessão especial. Sem imprensa, sem protocolos. Apenas conversas. Messi sentou-se no chão com crianças que lhe entregaram desenhos, poemas e até uma réplica da estátua de madeira que havia recebido meses antes. Eu te vi no meu sonho, disse um menino. Você estava jogando futebol com as estrelas. Messi o abraçou com carinho. Talvez um dia a gente jogue junto neste campo. Ibrahim observava de longe, olhos marejados. Aquilo era a resposta. Tanya Monroe estava no fundo do salão, câmera abaixada. Pela primeira vez, ela não sentiu necessidade de filmar. Algumas histórias são sagradas demais para a lente. Em vez disso, escreveu em seu caderno. O que começou como uma carta tornou-se um movimento. O que antes era uma mensagem agora é um espelho, mostrando ao mundo o que significa ver e ser visto. Ela fechou o caderno e sussurrou. Esse é o plano final. Mais tarde, naquela noite, um jantar privado foi realizado sob as estrelas, em um jardim tranquilo, nos arredores da cidade. Sem luzes, sem convidados, apenas os dois e uma refeição com pratos locais. Falaram sobre infância, sonhos, fracassos. Nunca pensei que sairia de Rosário, disse Messi. E eu nunca pensei que um jogador de futebol entraria no meu país e faria meu povo se sentir maior, respondeu Ibrahim. Eles riram, e por um momento o mundo pareceu menor, conectado, não por política, mas por propósito. Na manhã seguinte, Messi voltou para casa, sem manchetes, sem anúncios, apenas uma partida silenciosa. Mas o que ele deixou para trás rugia mais alto que qualquer coletiva de imprensa. Escolas em todo Burkina Faso começaram a usar a troca de cartas como módulo de ensino sobre unidade global. Outros países africanos procuraram Traoré, querendo replicar os centros juvenis. E a fundação de Messi anunciou uma nova fase, Projeto Étoiles, uma iniciativa multinacional para empoderar jovens líderes por meio do esporte, artes e narrativas. A carta não era mais papel, era legado. E enquanto o sol se punha mais uma vez sobre Ouagadougou, Ibrahim Traoré estava na varanda onde tudo começou. Ele segurava o novo poema de Adja, este intitulado O Homem que Respondeu. Não falou, apenas observou o horizonte, onde o céu encontra a terra e os nomes se tornam ecos. Messi havia retornado ao seu mundo, mas uma parte dele havia ficado. Uma carta, uma resposta e um mundo transformado no espaço entre os dois. E naquele silêncio, a história foi feita.